lado e falar assim: você está muito melhor do que estava a semana passada. Estamos tão felizes aqui hoje, estamos recebendo uma caravana de Nova Odessa, é isso? Nova Odessa, Sumaré ali, né? Tem um casal de pastores, tão amados, tão queridos. Queria que vocês ficassem de pé, queria que a igreja conhecesse vocês, eles estão espalhados aí. Olha que turma boa, 28 grandes líderes e pastores. Deus seja louvado pela vida de vocês, viu? Receba o nosso amor, nosso carinho, nossa gratidão a Deus pela sua vida, tá bom? Gente, eles saíram 5 horas da tarde de lá. Olha que esforço, que dedicação. Deus vai honrar vocês por conta disso, viu? Amém? Quem se lembra da palavra da semana passada? Vamos lá. Não de domingo não, a de terça-feira no Tadel. Como? Isso, era uma pergunta que nos leva a uma crise positiva. Por que é que nós servimos ao Senhor? E que essa palavra continue dentro do seu coração, que essa palavra continue falando ao teu coração, porque essa palavra não é só para aquela terça-feira, ela é para a sua vida inteira. Amém? Então, eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, cujo tema é, nós temos até uma canção que nós cantamos, e às vezes nós cantamos algumas canções e na prática nós não fazemos nada daquilo que nós cantamos. Amém? Sim ou não? Infelizmente é. A gente canta, é tão bom cantar, mas na prática a gente não faz aquilo que a gente canta. Então, eu queria falar com você hoje sobre um tema muito interessante que Deus colocou no meu coração, que é pagar o preço. Diga assim: eu preciso aprender a pagar o preço. Se você perceber, a Bíblia fala inúmeras vezes de algumas pessoas que foram pessoas de sucesso porque eles pagaram o preço. Olha só o que diz a palavra de Deus, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Paulo, acho que eu amo Paulo. A figura de Paulo, para mim, é uma das mais expressivas do Novo Testamento, porque é um homem muito determinado, ele é muito sabedor do que ele quer e para onde ele vai. Não há meio termos com Paulo. Na palavra dele, nas falas dele, no ministério dele, na prática dele, ou seja, ele não só fala, mas ele pratica. Tudo que ele fala, há uma determinação. E eu amo pessoas determinadas. E eu gosto de ser determinado. Então, olha o que diz Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Porque vocês foram comprados por preço. Diga assim: alguém pagou um preço. E aí Paulo diz assim: agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ou seja, Jesus pagou um preço. Agora, o meu único papel é glorificar a Deus com o meu corpo. Com o quê? Com o meu trabalho. Eu também tenho que fazer a mesma coisa. Mas em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, 1 Coríntios 9, 27, Paulo vai ser um pouco mais enfático, ele vai ser um pouco mais forte, ele vai ser um pouco mais violento, e ele vai levar a igreja a entender o porquê dessas palavras. E ele diz assim, da própria vida dele: mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Diga assim: jamais quero ser encontrado por Deus como um desqualificado. Gente, isso é muito, muito sério. Porque eu não quero falar sobre desqualificação, princípios para uma pessoa ser desqualificada no ministério, parcela, setor, área, jamais. Eu quero pensar aqui com você sobre o que Paulo está dizendo. Eu fui comprado, vou juntar esses dois textos, por um preço que Deus pagou através de Jesus Cristo. Então, você imagina o preço que nós valemos para Deus.
Talvez você não se dê conta, porque ser cristão hoje é uma coisa tão boa, tão gostosa. A gente entra na vida cristã e às vezes não se dá conta do preço que foi pago na cruz do Calvário, porque Deus nos amou ao ponto de mandar o seu único filho. Se o preço da salvação era o sangue do inocente, ele disse: eu tenho a solução. Eu tenho um filho, esse filho vai morrer e pagar o preço. Imagina Deus abrindo mão daquilo que é único. Talvez seja fácil a gente abrir mão daquilo que a gente tem muita coisa. Você tem muita coisa no seu armário, você dá um monte de coisa e fica com um monte de coisa. Mas quando você tem uma única coisa só, fica muito mais valiosa, ela tem um peso muito mais diferenciado. Então imagina Jesus, o único filho sendo entregue. Por quê? Porque Deus sabia que se o preço eu vou pagar esse preço. Diga assim: se Deus pagou o preço, eu também preciso aprender a pagar o preço. Agora, você imagina Jesus. Se Deus, o Pai, pagou o preço que Jesus pagou, sendo o próprio Deus, vindo a esse mundo, se humilhando na figura humana, passando por todas as adversidades, as crises da religiosidade da época, as acusações do inimigo, ainda subir na cruz, ser morto e ainda ser pregado e ver ali o seu sangue sendo derramado. Imagina Jesus, que ele vai dizer o seguinte: eu me dou voluntariamente. O preço da minha vida, a sua vida, diz respeito a uma voluntariedade do próprio Cristo. Ou seja, ele está dizendo: ninguém precisa me pegar. Se o preço é a minha vida, se meu Pai pagou o preço comigo, então eu abro mão dos meus valores e eu pago o preço com a minha própria vida. Ou seja, se é preciso que eu morra, que seja derramado o meu sangue, eu estou aqui para isso. Eu tenho certeza que se esse é o preço, eu vou pagar esse preço. Diga assim: se Deus pagou, se Jesus pagou, eu também tenho que pagar. Agora vamos pensar o seguinte: eu não sei você, mas eu olho para a história de muita gente de sucesso. Eu gosto de olhar gente de sucesso. Gente que de insucesso, para mim, eu não olho. Eu oro por ela, tenho compaixão por ela, mas não é um modelo para mim. Modelo para mim são pessoas de sucesso. Então, a gente olha a história humana, nós vamos perceber que pessoas de sucesso, todas elas, sem exceção, na grande maioria maciça, são pessoas que um dia pagaram o preço. Pagaram o preço, veja bem, de trabalho, de dedicação, de levantar cedo, de ficar até mais tarde, pagar o preço de talvez ficar noites sem dormir estudando, ou seja, trabalhando horas a fio, pessoas que se dedicaram, pagaram o preço porque acreditavam que aquilo iria dar sucesso. E o final é sucesso, porque Deus honra aquele que semeia. Amém? Deus nunca vai te desamparar na arte da semeadura. Jamais. Por quê? Porque Ele conhece a intensidade da sua força, a intensidade da sua doação. Olha só o modelo que nós temos: Deus, Jesus Cristo. Eu olho para essa história e vejo assim: olha, o quão precioso eu sou aos olhos de Deus, porque Ele abrir mão do seu único filho para me alcançar. Olhar para uma humanidade de uma cidade de 20 milhões de habitantes, é imaginar o seguinte: eu não vou, e eu vou dizer para você que eu, Joel, eu jamais vou conseguir ganhar vidas se eu não pagar o preço. Presta atenção. Eu tenho que pagar o preço pelo meu trabalho, pelos meus estudos, mas eu tenho que olhar e saber que se Deus um dia pagou um preço pela minha vida, eu tenho que estar disposto a pagar um preço para alcançar vidas para Jesus. Amém? Não existe mesmo célula de sucesso se não tiver líder pagando preço. Se não tiver membros dessa célula e líderes em potencial pagando preço. Não existe igreja de sucesso se não houver uma equipe pastoral pagando preço. Se não tiver liderança pagando preço. Se não tiver ministérios pagando preço. Então, o sucesso ele vem quando você
paga o preço. E o sucesso que eu falo é sucesso na vida financeira, sucesso na vida familiar, sucesso na vida profissional, sucesso no seu trabalho, nas coisas que Deus tem te dado, sucesso no ministério, sucesso na igreja. A mesma ênfase se dá em todas as áreas da vida humana. Ou seja, se tem um preço a pagar por conta do sucesso, se eu quero sucesso, eu vou pagar o preço. Diga assim, eu preciso pagar o preço. Não existe sucesso sem que a gente pague um preço. Não estou dizendo preço de dinheiro. Não é o que você paga por encontro, por explosão de milagres, por congresso de homens. Não é esse o preço financeiro. É o preço da sua dedicação. Diga assim, o preço que eu tenho que pagar é a minha dedicação. Olha o que Paulo diz, eu esmurro. É como se fosse uma autopunição. Eu me esmurro, eu esmurro meu próprio corpo para que eu jamais me encontre pregando o evangelho, jamais alguém me encontre como desqualificado. Eu vou me esforçar ao máximo, eu vou me dedicar ao máximo, eu vou chegar ao extremo do meu corpo, é mais ou menos o que Paulo fala, de limite, porque eu quero e preciso evangelizar pessoas e jamais quero ser encontrado como um desqualificado no meio da igreja cristã. Diga assim, nunca alguém vai dizer que eu sou desqualificado. Olha só, vamos pensar em algumas histórias muito simples que nós conhecemos da Bíblia. Abraão pagou um preço. Por que ele é chamado pai da fé? Porque ele pagou um preço quando ainda era Abrão. Abrão foi chamado por Deus, ele larga tudo. Larga tudo para viver na dependência de Deus. Imagina um homem rico, um homem milionário, que tinha tudo, ele larga tudo por um chamado que nem ele sabia para onde era. Ele simplesmente disse, se eu tenho que sair, eu vou sair. O pagar o preço dele é abrir mão de tudo que ele tinha conquistado. Eu abro mão para andar em obediência a uma voz que eu identifico que é a voz de Deus. E se Deus falou para eu sair daqui e ir para um lugar que ele me mostraria, eu vou, porque se ele falou, é porque tem um projeto para a minha vida. Muitas vezes pagar o preço é você abrir mão das suas coisas. Porque se a gente quer ter sucesso, tem que abrir mão de algumas coisas da nossa própria vida. Diga assim, eu preciso abrir mão de algumas coisas da minha vida. Depois, quando ele se torna Abraão, nós sabemos a história, capítulo 22 de Gênesis, ele vai passar por um segundo teste agora, porque a promessa veio, o filho veio, e Deus vai pedir agora que ele pague o preço com o seu próprio filho. Olha só, parece que a história está se repetindo. Deus está agora como se personalizado na história, na vida de Abraão. Deus está pedindo de novo o que ele fez com Jesus, ele está pedindo agora o que ele iria fazer com Jesus, ele está pedindo para Abraão fazer. Abrir mão do seu único filho, a promessa, uma história, uma descendência, uma nação nasceria de Isaque. E Deus diz assim, olha, abra mão, pague o preço pela sua fidelidade entregando seu filho. E Abraão disse, se esse é o preço que eu tenho que pagar, eu vou sacrificar o meu filho. E ele fez exatamente como Deus havia dito. E ele teve sucesso, né? E Deus poupou a vida de Abraão. Por quê? Porque ele foi fiel para com Deus. Diga assim, quando eu pago o preço, Deus me honra. Por isso que você olha lá em Hebreus, capítulo 11, você vai ver que os heróis da fé e o nosso pai da fé é Abraão. Por quê? Ele aprendeu a pagar o preço, abrir mão, se despojar das coisas que poderiam prendê-lo nesse mundo. Olha só a história de Moisés, um grande libertador. Hoje é conhecido como um grande libertador, mas na época ele tinha uma sequência de limitações. Ele se achava gago, incompetente para Faraó, mas Deus encheu ele da unção e ele foi encorajado. Ele teve que abrir mão das suas limitações, de algumas justificativas, porque ele teve medo de enfrentar Faraó. Talvez hoje a gente olhe assim, nós somos bem distantes daquela época, a gente não se dá conta da importância
que Faraó tinha na época, do medo que as pessoas viviam dele, a opressão que ele comandava lá no Egito. Então, Moisés, ele teve medo, ele teve insegurança, mas Deus encheu ele de segurança e com ele só foi ser um libertador e levar 3 milhões de pessoas pelo deserto até Canaã, porque ele aprendeu a abrir mão das suas limitações, a pagar um preço de obedecer a Deus, abrindo mão das suas limitações. Diga assim: a pagar o preço é abrir mão das minhas limitações. Eu poderia contar para você que um tanto de situações minhas, que eu fui sempre limitado e tenho as minhas limitações até hoje em muitas áreas, e que eu tenho vitória, alcanço vitória, por quê? Porque eu aprendi a andar na dependência de Deus, a vencer as minhas limitações. Muitas loucuras que eu faço, não é porque deu tudo certo no passado, é porque eu aprendi a andar na dependência de Deus. Olha só Davi. O pequeno Davi, ele se tornou um rei. Olha o sucesso desse homem. O menor da casa, o mais improvável, se torna um rei por conta do quê? Ele abriu mão, ele pagou um preço para defender uma nação. Quando ninguém quis lutar, ele quis lutar. Então, pagar o preço é o seguinte: ninguém está disposto a ir lá, ninguém está disposto a abrir uma célula, todo mundo se acovardou, todo mundo tem medo, né? Hoje eu vi um testemunho da doutora Bárbara, ali da Vila Alba, que é um lugar meio complicado aqui em São Paulo. Ela estava dizendo as 2 células que ela fez supervisão semana passada. Nem todo mundo está disposto a ir lá. Eu passei para vocês aqui um vídeo, quando eu fui em São Bernardo. É muito complicado para a supervisão que eu fiz há um mês atrás. É complicado. Nem todo mundo está disposto. Mas quando eu estou disposto a pagar um preço, eu venço os meus medos, eu venço as minhas limitações. Por quê? Porque se ninguém quer ir, ou a maioria não quer, não tem problema, eu vou. Diga assim: se for preciso pagar o preço para ir, eu vou. 4º lugar, vamos olhar a história dos discípulos. A gente olha a história dos discípulos, a gente vê só na Bíblia o que eles fizeram, como que eles fizeram, o que eles realizaram. Mas se você olhar a história deles posterior à morte e ressurreição de Jesus, você vai ficar meio em crise. Porque todos os discípulos, sem exceção, morreram de uma forma trágica. Presta atenção. Nenhum deles morreu de morte assim natural. Eles tiveram morte trágica. Mas se para pagar o preço para defender o Evangelho, se preciso for morrer dessa forma, eu vou morrer. Veja, isso é Evangelho. Isso é determinação. O Evangelho vai ter sucesso se eu vou deixar na memória uma perseverança que vai até a morte. Eu vou morrer pelo Evangelho. É como Paulo diz: eu esmurro meu corpo, eu coloco meu corpo à escravidão, para que ele seja submetido ao ministério, à visão pela qual eu fui chamado. Então diga assim: se preciso for, eu vou fazer coisas que todos até duvidem. Vamos mais para frente um pouquinho, a reforma protestante. A igreja primitiva, 120 homens, discípulos de Jesus. Antes, pós a ressurreição, esses homens fizeram o quê? Fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder e autoridade. Se hoje existe algo chamado igreja, se hoje nós estamos aqui, é porque 120 homens obedeceram à voz do Espírito Santo, e eles ficaram ali esperando, orando, enquanto não houve um reboliço do céu, enquanto não houve uma manifestação celestial, enquanto eles não foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, eles ficaram ali pagando preço de oração.
Presta atenção, quando você ora, nós estamos nessa campanha aqui, que eu quero crer que você entrou, eu e mais um. Por exemplo, estamos determinados a cada um de nós ganharmos 5 almas para Jesus. A semana passada oramos, comunicamos para eles. Essa semana estamos orando, pagando preço de oração, pagando um preço de um dia de jejum, telefonando para eles, dizendo, vocês são importantes, porque eu vou pagar um preço de oração, porque a minha oração vai chegar até Deus e eu vou ganhar vidas para Jesus. Diga assim, a oração também é pagar um preço. Se hoje existe a igreja, é porque 120 homens, eles pagaram um preço de oração. Nós não vamos sair daqui enquanto não acontecer o que Jesus prometeu. Presta atenção, eles ficaram ali dias, esperando, orando. Nós não vamos fazer nada. Olha só o que aconteceu com a Reforma Protestante. Um homem chamado Lutero, um único homem. Este homem se levanta para contrapor-se a toda uma estrutura religiosa da época. Presta atenção, um único homem que se levanta para falar o que todo mundo queria falar, mas ninguém falou. Todo mundo queria fazer, mas ninguém fez. Mas ele fez, ele pagou o preço e ele morreu por isso posteriormente, porque ele ousou pagar um preço em denunciar as heresias e irregularidades dentro da igreja chamada católica no começo. Vamos pensar aqui, então, chegando nós aqui hoje. A nossa igreja, a igreja lá de Sumaré, é isso, Nova Odessa, Sumaré, Nova Odessa. Veja, nenhuma igreja chegou onde chegou sem pagar um preço. Eu não digo preço material financeiro, não. Talvez você não veja hoje alguns fundadores aqui na igreja, mas foi gente que pagou um preço para você estar aqui hoje. Preço de oração, de jejum, de estar no culto, preço de ser dizimista, de ser ofertante, pessoas que semearam muito, pessoas que acreditaram muito que um dia uma geração nova estaria nessas cadeiras, pessoas que compraram cadeira, pagando preço até financeiro, pagando o preço da cadeira dele e da família toda, porque ele fez um ato profético, e ele disse, eu vou pagar um preço pela minha família. Então, se nós estamos aqui hoje, desfrutando desse local, né, somos privilegiados, é porque no passado uma geração que não pode jamais ser descartada, acreditou na limitação deles, né, eles acreditaram que um dia estaria aqui uma geração nova, e que alcançariam muitas vidas para Jesus, e nós somos resultados disso. Amém? Agora eu quero terminar, e vou pensar aqui com você rapidamente sobre onde nós precisamos pagar preço hoje. Então vamos lá, eu vou citar algumas situações bem rápidas. Primeiro, muita oração. Eu não sei quanto tempo você ora, mas você quer ver um crente fraco? Você quer ver sua célula fraca? Deixe de orar. Quer ver igreja fraca? Vamos parar de orar. A oração é a vitamina espiritual da igreja. É a vitamina espiritual do crente, do líder. Você quer se esvaziar e andar sem espiritualidade nenhuma? Pare de orar. Pare de orar. Ou então faça orações religiosas. Aquelas orações de frases feitas. Você vai se esvaziar e vai ter problema. Um líder tem que pagar um preço de oração. Né? Por exemplo, essa madrugada, coisa simples. Eu acordei 5 horas da manhã, sem razão nenhuma. Eu fui para a sala e comecei a orar. Eu não sabia por que eu tinha acordado a esta hora, mas eu fui a algum propósito, Deus tem. Peguei meu celular e comecei a orar pela liderança da igreja, pelos pastores da igreja, pelas congregações, pelos núcleos. Comecei a orar. Fiquei orando um tempão. Por quê? Porque eu entendo que a minha vida, eu tenho que pagar um preço de oração. Estou falando por mim, não estou falando por você. Porque a igreja não vai crescer, nós não vamos avançar, não vamos conquistar 20 milhões de pessoas, jamais, se a gente tiver uma vida fraca de oração. Pagar o preço de oração significa você separar um tempo para orar, estar ligado com Deus o tempo todo, ter intimidade com Deus o tempo todo. Diga assim, eu preciso pagar um preço de oração. Eu não sei quanto tempo você faz de jejum, quantas horas, quantos dias, do que você faz jejum, né? É muito legal, por exemplo, essa campanha que nós estamos fazendo, porque nós estamos dedicando apenas um dia de jejum pelas vidas.
Talvez não é tirar a alimentação, não é você ficar com fome, mas é você ter um jejum determinado, planejado, você dedicar um dia, eu estou falando só desse aqui, porque eu sei que tem jejum do encontro, do congresso, dedicar um dia para você orar pelas vidas que você quer alcançar. Isso significa o seguinte, isso é um preço. Eu abro mão de um alimento, eu abro mão de alguma coisa gostosa, o meu corpo vai sentir, é um preço que eu pago, mas eu sei que Deus vai me honrar e eu jamais vou ser encontrado como desqualificado. Terceiro lugar, do tempo. Diga assim, eu preciso sacrificar o meu tempo. Presta atenção. Não existe sucesso sem que você sacrifique seu tempo. Quando você tem um objetivo, uma meta, quando você tem um alvo, você tem que investir tempo em cima disso, né? É muito legal, por exemplo, ouvir lá embaixo os testemunhos da supervisão. Isso significa tempo. Eu parei quarta-feira, não foi para ficar parado. Eu parei quarta-feira para dedicar o meu tempo para fazer a célula, o meu tempo para supervisionar a célula. Olha aqui hoje, um dia que não foi um dia tão propício hoje, por causa do frio, da chuva. Olha só, estamos aqui no Tadel. Isso significa, eu pago um preço. Eu acredito nessa visão. Eu acredito naquilo que a igreja está pregando. Eu acredito que essa visão não é uma visão do Eibe, do Geraldo, é uma visão da palavra de Deus, e se Deus disse que é assim, eu vou pagar um preço, eu vou para o Tadel, eu vou para a célula, eu faço supervisão. Isso é tempo que nós estamos investindo no ministério, no reino de Deus. Isso são sementes que você está lançando para que Deus possa te abençoar. Então diga assim, oração, jejum e tempo. Quarto lugar, eu preciso pagar o preço matando e sacrificando o meu eu. Diga assim, o meu eu. Qual é a maior crise da vida cristã? O crente que se converte, sabe qual é a maior crise dele? Vai para o encontro, se liberta e tal. Posterior a tudo isso, qual é a maior crise, a maior luta? É o seu íntimo. É a luta da carne contra o espírito. Isso nós vamos ter a vida toda. É a vontade da carne querendo sufocar as coisas de Deus. Você vai ter esse conflito a vida inteira. Então, o que eu preciso? Gastar tempo pensando em como lidar com o meu eu. Com as coisas que eu quero que não são de Deus. Por exemplo, a submissão que eu preciso ter e que eu não quero ter. A obediência que eu preciso ter e que eu não quero ter. O caminho que estão dizendo para eu ir que eu não quero ir. Nós precisamos ter bem claro isto. Eu preciso pagar um preço com a minha vida. Eu preciso negar o meu eu para que possa prevalecer a vontade de Deus, a sua palavra, para que eu tenha sucesso em tudo que eu fizer. Amém? Então diga assim, eu preciso aprender a lidar com o meu eu, com a minha carne, que luta contra o meu espírito. Quinto lugar, eu preciso pagar um preço dos meus valores. Eu preciso abrir mão dos meus valores. Todos nós temos valores, princípios, conceitos, achômetros, você pode falar qualquer palavra. Quando eu estou disposto a pagar um preço, eu abro mão dos meus valores, dos meus princípios, dos meus jeitos, para entrar naquilo que Deus quer que eu entre, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu abro mão. Quando eu fui para Santarém, eu digo para vocês sempre, quando eu cheguei lá eu disse, encontrei o que eu procurei a vida inteira no ministério. Encontrei um modelo de uma igreja sadia, de uma igreja consolidada, de uma igreja transparente. E encontrei. O que eu fiz? Eu abri mão dos meus valores, eu tinha conceitos teológicos, eu já tinha uma história de ministério de anos. Eu tive que abrir mão daquilo tudo para dizer, se agora isso aqui é o que vai ser de Deus, eu vou então investir e vou pagar um preço para que isso aconteça. Eu abro mão dos meus valores, da minha história de fé, para que eu possa entrar. Isso é pagar um preço. Eu abro mão daquilo que era valor para mim e que hoje não é mais. Por último, eu abro mão das minhas prioridades. Diga assim, as minhas prioridades nem sempre são as prioridades de Deus. Eu vou citar um exemplo só aqui de uma congregação, porque eu não quero ser aqui, né, injusto com ninguém aqui, porque eu poderia citar vários de vocês.
né? Mas nasceu agora, dia 25 de novembro, nas 10 igrejas que foram abertas, nasceu uma que está lá em São Lourenço da Serra. O Olímpio não é tempo integral. A Andréia, sua esposa, não é tempo integral. Preste bem atenção. Eles têm prioridades, é um casal jovem. Eles têm prioridades de lazer, eles têm prioridades de passeios à noite, eles têm muitas prioridades da vida deles, são jovens. Pois foi desafiado lá em Campo Limpo, da nossa igreja, quem poderia ir para cuidar e pastorear a nossa igreja lá em São Lourenço, que não tinha ninguém. Um desafio de ministério, como foi o pastor Alex e Padri, lá na Cantareira. Pois ele disse, eu estou disposto. Bom, eu acompanho a história deles bem de perto e eu vibro, porque eles abriram mão, eles estão pagando preço para sair aqui de São Paulo, Campo Limpo, e ir terça-feira fazer o Tadel lá em São Lourenço. Ele pega estrada, ele pega pedágio, é de noite, a BR-116, que é uma estrada perigosa, ele faz o Tadel, faz comunhão e ele volta para a casa dele. Na quarta, ele vai para a célula. Veja bem, tudo de novo. Viagem, pedágio e vai visitar a célula. Na quinta-feira tem um projeto lá, não sei se é o Culto da Vitória, ele vai de quinta-feira de novo. Veja, sábado, célula, Casa de Paz, GE. Domingo, vai antes do culto para visitar os irmãos e fica para o culto. Veja, ele abriu mão das suas prioridades, das coisas que talvez ele gostaria de fazer. Ele está pagando o preço para dizer, a obra de Deus, ela vai acontecer e eu vou priorizar a obra de Deus. Eu estou citando eu poderia citar uma série de outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Ou seja, eu abro mão das minhas prioridades para que a palavra de Deus se cumpra. Olha, eu vou falar para vocês sem medo algum. Daqui um ano e meio, vocês vão ver como é que vai estar a igreja nossa lá em São Lourenço. E como é que vai estar o Olímpio e a Andréia. Vocês vão ver como que Deus vai honrar esse casal. Por quê? Porque são pessoas que aprenderam a investir tempo, abrir mão do tempo deles, aprenderam a abrir mão e pagar o preço de oração, de jejum, de trabalho, de dinheiro, aprenderam a priorizar a obra, os seus valores, a carne deles queria passear, eles queriam fazer o seu tantas coisas, eles estão lá servindo ao Senhor. Veja, é isso que Paulo diz, eu esmurro o meu próprio corpo. Oi, eu sou o pastor Felipe Costa, obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e aos domingos temos cultos às 9, 17, 19 horas. O endereço está na descrição, te espero lá. Deus te abençoe.